Hoje nós vamos tratar do tema Lutando em Vitória, e o texto está em Josué, capítulo 6, os versos de 1 a 5. Josué 6, de 1 a 5, lutando em vitória. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Amém. Aqui, irmãos, esse texto está no contexto de que Josué se torna agora o líder de toda a nação de Israel, e isso começou um pouco antes. Nós sabemos que o povo ele estava oprimido no deserto, debaixo de cruel escravidão, e o tempo que o povo ficou no Egito foi mais ou menos em torno de 430 anos lá no Egito, e uma parte desse tempo debaixo de cruel escravidão. Então Moisés é o homem chamado e erguido por Deus para tirar o povo lá do Egito, lembrando que o Egito é um símbolo para o mundo, a escravidão é um símbolo para o pecado, e Satanás é um símbolo, Faraó é um símbolo para Satanás, e Moisés é uma figura de Cristo, do libertador, que então tira o povo do Egito para levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Então, debaixo da poderosa mão de Deus, Moisés é usado e o povo todo é liberto. Deus faz sinais tremendos e abre o Mar Vermelho, o povo vai e rapidamente eles chegam no lugar que deveriam alcançar, a terra prometida. Chegou a hora de cruzar o Jordão, chegou a hora de tomar posse da terra. E aí Moisés envia 12 espias, os príncipes de Israel, dos hebreus, e ele manda lá esses espiarem a terra, e eles vão espiar, e 10 voltam falando que não dá para conquistar a terra. E Josué e Caleb diz que dá, mas o resto diz que não dá. Mas Deus tinha dito: olha, eu estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Quem estava falando isso era Deus. Quem tinha dado essa ordem é o Todo-Poderoso. E esse povo viu os sinais de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a mão forte do Deus Todo-Poderoso que os libertou. Mas quando chegou na hora de tomar posse da bênção, da promessa, eles duvidaram que Deus pudesse fazer aquilo que tinha prometido, aqueles 10 príncipes. E aí, irmãos, Deus ficou muito irado. E Deus tomou uma decisão: ninguém vai entrar. Vão ficar no deserto. Vão peregrinar no deserto. E toda essa geração que não creu vai morrer no deserto, menos Josué e Caleb. O resto vai morrer, e uma nova geração vai nascer no deserto e vai aprender a palavra de Deus para entrar nessa terra prometida. E agora chegou a hora. O texto que nós estamos lendo é um texto importantíssimo, de uma batalha muito grande, poderosa, e um ponto nevrálgico nas Escrituras, porque a conquista de Jericó, ela é algo tremendo na vida do povo de Israel. E Josué, agora Moisés já morreu, e Josué agora tem essa tarefa de calçar as sandálias do Moisés, e são grandes as sandálias de Moisés, porque Moisés foi um líder tremendo,
e agora passou o bastão para Josué, e Josué está diante de um grande desafio, que é conquistar essa cidade. E aí, Cristo pré-encarnado aparece em Josué capítulo 5, e conversa com Josué, e ele fala: eu sou o príncipe dos exércitos do Deus Todo-Poderoso, e fala com Josué, diz: Josué, você vai lá, e eu vou garantir essa vitória. Lá no versículo 2 do capítulo 6 está dizendo: olha, eu vou dar a cidade para você, os homens de guerra que tem lá, tudo isso eu vou fazer. Então se prepare e prepare esse povo para tomar posse daquilo que eu tenho para a sua vida. Irmãos, é nessa hora que eu e você precisamos começar a pensar que as Escrituras sempre mostram a igreja de Jesus, a Assembleia dos Salvos, como uma igreja militante e guerreira. Uma igreja que luta e que luta para vencer. Uma igreja que luta e que luta em vitória. E Josué é o líder desse povo agora, que precisa entrar nesse lugar, e ele precisa levar o povo para essa guerra. E as Escrituras falam muito disso. Por exemplo, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós devemos nos vestir com toda a armadura de Deus. Paulo usa essa figura de guerra: vistam a armadura, porque a luta de vocês não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades do mal que habitam as regiões celestes. Paulo também falando com Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer assim: olha, Timóteo, combata o bom combate, toma posse da terra. Também está falando de novo numa linguagem de guerra. E eu preciso dizer para você hoje, que você pode lutar em vitória sim com Cristo, mas que não tem jeito, nós estamos em guerra, existe uma guerra acontecendo. E essa guerra é contra o mundo, é contra a carne, é contra o diabo. Jesus, quando veio nessa terra, ele venceu o mundo, a carne e o diabo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele nos deu a vida eterna. Mas nós também estamos vivendo uma guerra. E nessa guerra que nós estamos vivendo, tem algumas pessoas que estão vivendo assim como se não tivesse acontecendo nada, passivos, olhando as coisas acontecerem e falam assim: não, está tudo bem, Jesus já ganhou essa batalha, eu estou tranquilo, eu só estou esperando a hora de ir para o céu. Não, não é assim. Existem algumas pessoas que estão alienadas da guerra que nós estamos vivendo espiritualmente. E aqui no mundo também. Por outro lado, existe uma igreja militante e guerreira, aguerrida com o Senhor, que se enche do Espírito Santo para vencer as batalhas de Deus e vencer com Deus. E esses que estão batalhando, muitas vezes eu atendo no gabinete e falam assim: pastor, o negócio não está fácil. Parece que quando eu vim para Cristo piorou. Porque depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, parece que é um problema enfileirado atrás do outro. Eu falei assim: irmão, não tem nada de errado com você. Essa é a vida cristã. A vida cristã é assim: quando você anda com Cristo, você vai lutar contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, contra as trevas. É claro que você vai ter que enfrentar situações, tempestades, adversidades. Olha o apóstolo Paulo: açoites, cadeias, injúrias, calúnias, difamações, perseguições, mas ele estava lá firme, lutando o bom combate. Existe uma igreja que está posicionada, e em nome de Jesus eu creio que você faz parte desta igreja, que está posicionada lutando as guerras de Deus. Porque existem guerras que não valem a pena lutar. Porque essa guerra aqui, sim, essa vale a pena lutar, a guerra de Deus. Mas existem pessoas que estão chamando Deus para que Deus participe de suas próprias guerras. Homens e mulheres que estão convidando Deus para que Deus participe dos sonhos pessoais, egocêntricos, egoístas que essas pessoas têm. Deus não tem compromisso com a sua guerra.
Deus tem compromisso com a guerra dele, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, contra o pecado. E aqueles que se unem a Cristo, lutam em vitória e já são mais do que vencedores. Mas aqueles que querem lutar suas próprias guerras, cuidado. Porque existem pessoas gastando muito tempo, muito dinheiro e muito recurso em guerras que não valem a pena. Chega no final, perdeu a família, perdeu o casamento, perdeu os filhos. Ah, mas eu cheguei lá. Lá onde? Ah, mas eu consegui posses. Vai ficar para quem? Ah, mas eu lutei tanto. Lutou pelo quê? A guerra que vale a pena ser travada é a guerra que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou lutar. E ela é principalmente contra o pecado. Amém, irmãos? Aí nós temos aqui então o Josué. E ele tem uma palavra de Deus. E Deus está falando para ele, olha, você vai lá. E você vai agora caminhar, você vai cercar essa cidade. Porque eu vou dar essa cidade na sua mão. E é interessante, irmãos, que com certeza Josué lembrou do que aconteceu há 40 anos atrás, naquele mesmo lugar. O povo infamou a terra. O povo, há 40 anos atrás, desse texto, disse, olha, não dá, a terra é boa, mas tem gigante, é impossível conquistar. E agora Josué está no mesmo lugar. E Deus dá uma ordem. Diga para o povo que não é para falar nada. É para o povo ficar em silêncio. É para rodear essa cidade que tem essas muralhas largas e altas. As muralhas de Jericó eram muito grandes, eram tão largas que dava para passar 2 carroças em cima da muralha. Olhando para aquelas muralhas, era humanamente impossível que elas caíssem. E o povo de Israel não era um povo militar no sentido de ter arma de cerco ou estratégias militares para conquista. O que Deus vai mandar fazer é um negócio muito doido, muito louco, uma metodologia de Deus, uma estratégia de Deus que não dá para entender, porque Deus diz assim, olha, coloca uma tropa de homens na frente, coloca a arca da aliança no meio, coloca mais uma tropa de homens atrás, coloca os sacerdotes na frente da arca, e eles vão rodear, vocês vão rodear a cidade, e quando estiver rodando, vai tocar a trombeta. Aquela trombeta de carneiro que está aqui, aquele chifre de chofar, aquela trombeta era tocada para anunciar principalmente as vitórias do povo de Deus. Existiam 2 trombetas, uma era de prata, que era para anunciar coisas importantes, mas o chofar era para dizer assim, olha, nós já estamos celebrando a vitória. Então, quando Deus manda dar aquela volta e tocar o chofar, Deus está mandando uma mensagem, o povo entender algo. A vitória já aconteceu, mas não pode falar nada. Vocês vão ficar em silêncio, foi a ordem de Deus. Irmãos, que coisa tremenda. Porque da outra vez que o povo que Deus quis que o povo tivesse a bênção, o povo perdeu a bênção, porque amaldiçoou aquilo que Deus disse que era possível. Então, uma lição que nós precisamos aprender hoje, dentre outras, é que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios. Porque, às vezes, irmãos, nós estamos vivendo lutas, sim, coisas impossíveis aos nossos olhos de acontecer, mas Deus já pode ter dito, já pode ter determinado que aquilo era uma bênção para a nossa vida, mas com os nossos lábios nós vamos lá e estragamos tudo. E falamos assim, não, isso não vai dar certo. Isso não é para mim. Isso é impossível. Não tem como fazer isso. E quando fazemos isso, ofendemos a Deus. Insultamos a Deus. E viramos as costas para Deus, porque se Deus disse que dá para fazer e ponto final. Se Deus disse, e Ele não disse para você que Ele veio trazer para você vida abundante, disse ou não disse? Você tem vida abundante em todas as áreas da sua vida, sim ou não? 3 pessoas têm. Cadê o resto? Não, pastor, eu não tenho em algumas áreas. E você está fazendo o quê? Não, pastor, deixa eu te explicar. Eu não tenho explicação.
É você começar a declarar: não, essa área aqui que não está funcionando, vai começar a funcionar em nome de Jesus. Porque Ele disse que eu tenho vida e vida em abundância. Foi Ele que disse. Ou nós vamos chamá-lo de mentiroso? Ou nós vamos dizer para o Todo-Poderoso que a palavra dele não funciona na nossa vida? Ele não disse que você é mais do que vencedor? Disse ou não disse? E por que é que você está perdendo? Ele também não disse que o Espírito Santo que habita dentro de você é um espírito de coragem e de poder? Que Ele te dá ousadia, que Ele te dá intrepidez e que Ele te dá força? Sim ou não? Sim. Então por que você está com medo? Ele também não disse que você não precisa se preocupar com coisa alguma, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele não disse isso. Ele disse. E por que é que você está ficando às noites acordados? Chorando, ansioso, preocupado, inseguro. Se o Todo-Poderoso disse: eu estou com você. Você está entendendo? Ou nós começamos a tomar posse e acreditar nas promessas de Deus, ou nós seremos derrotados. E Deus não ergueu a igreja dele para ser derrotada. Deus ergueu a igreja dele para andar em vitória. Amém, irmãos? Mas a igreja anda em vitória quando anda em obediência ao Senhor. Obediência, submissão, temor e tremor diante do Todo-Poderoso. E Deus tem jeito diferente e esquisito de fazer as coisas. Olha, eu jamais faria isso. Mandar rodear, o que tem a ver? O certo seria impedir que eles tivessem acesso à água, ou que o alimento chegasse para eles, fazer um cerco. Mas Deus não quis assim, Deus tinha um outro jeito. O povo estava acampado em Gilgal, e Gilgal era mais ou menos 3 quilômetros de Jericó. E Deus falou: vocês vão sair daqui, e vocês vão rodear a cidade tem mais ou menos um perímetro de 10 quilômetros, e vocês vão rodear, e vocês vão tocar trombeta, e quando essa trombeta tocar, significa que eu já dei a vitória para vocês. E o povo foi, e deu a volta, um dia. O que aconteceu? Nada. Vai de novo, segundo dia, vai, rodeia a cidade, toca a trombeta, nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Quinto dia, nada. No sexto dia também não aconteceu nada. No sétimo dia, 7 voltas. Na sétima volta, toquem a trombeta agora por mais tempo e gritem no final, e as muralhas cairão. Dá para entender isso? Não, não dá. E por que é que Deus fez desse jeito? Porque Deus está querendo ensinar uma coisa para a gente. Não tem nada a ver com a nossa força, não tem nada a ver com a nossa competência, não tem nada a ver com o nosso intelecto, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele, com o poder dEle, com a graça dEle, com a vitória que Ele traz para a nossa vida. Nós não podemos, irmãos, entender os pensamentos de Deus, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, assim como o céu é mais alto que a terra. Não dá para entender a mente de Deus. O que Deus espera então? Confia em mim. É isso que Deus espera. Acredita em mim. Fica comigo e eu vou te dar vitória. Mas eu fico imaginando, irmão, se eu estivesse lá e a gente rodeando aquelas muralhas de Jericó, e eu não sei quais são as muralhas na sua vida que precisam cair. O que eu sei é que eles rodearam, e eu acho que eles ficavam olhando as muralhas e pensando assim: vai dar uma rachadurinha, vai cair uma pedrinha, vai dar algum sinal que isso vai ruir. Só que isso não aconteceu. E talvez você esteja hoje olhando algumas situações que estão na sua vida, alguns desafios que estão na sua vida, e com os seus olhos você olha e fala assim: não tem jeito. Eu estou orando, eu estou pedindo a Deus,
mas não deu nenhuma trinca, nada mudou. O que eu preciso que você entenda é: não haverá conquista sem perseverança. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. A perseverança, irmãos, é necessária para a gente alcançar a vitória. A vitória não vem simplesmente porque a gente dobrou o joelho uma vez, fez um pouquinho de oração, cantou alguns louvores, e aí a gente senta e fala assim: Senhor, agora é contigo. Não. Deus às vezes vai demorar, de propósito, para fazer a gente amadurecer na fé e na dependência dEle. Perseverança. Eu lembro, e eu falei hoje pela manhã, quando eu levava o meu filho para cursinho, porque quando eu precisei vender tudo que eu tinha para me tornar um pastor e seguir ao Senhor e abandonar tudo que eu fazia, o meu filho saiu da escola particular e foi para a escola pública, lá no Júlia Vanderlei, lá em Curitiba, né, filho? E aí ele terminou o ensino médio lá naquele Júlia Vanderlei. E Deus vocacionou ele para fazer medicina. E medicina é um curso ruim de passar. E aí a gente matriculou ele num cursinho. Todos os dias pela manhã, a gente ouvia um devocional no rádio antes de chegar. E a gente falava: Senhor, abençoa, ajuda. E a gente ia trocando. E o devocional era muito bom, né? E aí chegou uma hora, ele não passou, depois ele não passou, mas ele tirou boas notas no Enem e falou assim um dia: pai, eu tenho nota para entrar em qualquer curso. E aí a gente conversou: mas Deus não tem outro curso ou qualquer outro curso, Deus tem esse curso. Então, precisamos entender uma coisa: você não vai fazer o vestibular para passar, você vai fazer o vestibular até passar. Perseverança. Sem perseverança não há vitória. Algumas pessoas estão desistindo das coisas de Deus porque não deu na primeira vez, não deu na segunda vez, não deu na terceira vez, não deu na quarta vez. Você sabe quantas vezes Elias orou para que chovesse? 7. Ele orou a primeira vez, mandou o moço olhar, o moço falou: não tem nuvem no céu não. Na segunda vez, não tem nuvem não. Na terceira vez também não. Na quarta vez também não tinha. Na quinta não tinha. Na sexta não tinha. Talvez fosse eu e você, a gente já tivesse parado. Mas na 7ª vez o moço foi olhar e falou assim: Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias falou: se prepara, porque a água de Deus está chegando. Persevera na oração, que Deus é contigo. Não desanima, não desiste, porque o Todo-Poderoso nosso Senhor tem o melhor para a nossa vida, amém? Ele tem o melhor, mas vai exigir de nós que a gente aprenda que a gente está numa guerra, que Ele é o nosso general e que Ele espera de nós obediência, submissão e fé. E aí, irmãos, as coisas vão acontecendo. E eu aprendo com Josué que liderar é um desafio tremendo. Porque toda a expectativa do povo estava na pessoa de Josué. E aqui nós temos pais e mães que lideram suas casas, ou empresários que lideram seus trabalhos. E você fala assim: puxa, pastor, é tão difícil, porque a responsabilidade é toda minha. E se eu errar, ou se as coisas não acontecerem, o para-raio dessa história toda sou eu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, tenha convicção de que nada pode impedir você de terminar aquilo que você começou. O problema é quando nós estamos fazendo algo que Deus não nos mandou fazer. Aí é um problema, irmãos. Aí realmente a gente precisa voltar no Senhor e falar: Senhor, me perdoe, porque eu me relacionei errado contigo.
porque eu estava querendo usar o Senhor para que os meus planos fossem bem-sucedidos. Senhor, me perdoe. Na verdade, eu quero servi-lo e quero que o teu plano se cumpra na minha vida e através da minha vida. Amém? A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que as muralhas mais difíceis de serem derrubadas não são as muralhas exteriores. As muralhas mais difíceis de serem derrubadas são as muralhas interiores. Muros de separação, barreiras de inimizade. A incredulidade daquele povo que viu Deus fazer tudo o que Ele fez e chegou na hora, deu um passo para trás em vez de avançar. Por quê? Por causa da incredulidade que estava no coração deles. E sabe por que estava essa incredulidade? Porque um povo que nasceu no cativeiro não sabia o que era liberdade. E por não saber o que era liberdade, não conseguia dar passos de fé nesse lugar. Irmãos, coisas que aconteceram na nossa vida podem determinar o nosso destino se a gente não se posicionar. Cuidado, para você não viver por conveniências. Cuidado, para que as suas escolhas não sejam pautadas nas suas conveniências. Suas escolhas, as minhas escolhas, precisam ser pautadas em convicções e convicção em cima da palavra de Deus, da direção de Deus. Vai te custar. Ah, vai. Mas vale a pena. Andar com Deus, irmãos, vai custar tudo que você tem. Mas vale a pena. Não se engane. Caminhada com Cristo vai exigir de nós tudo. Você acha que realmente Cristo quer de você um pouco? Você acha mesmo que Ele quer relacionar com você pela metade? É claro que não. Ele quer você inteiro. Ele quer você inteira. Ele quer usar a sua vida. Ele quer cumprir o plano dEle. Ele quer que as muralhas caiam. Ele quer que você tome posse daquilo que Ele prometeu para a sua vida. Ele quer. Deus quer. Mas a pergunta é, você quer? E se você quer, o quanto você quer? Há um fogo que ainda queima dentro de você? Há uma obstinação santa, no sentido de que você não vai recuar de jeito nenhum até que se cumpra a vontade do Senhor? Há algo que você ame mais do que sua vida? Sim, o Senhor. Se for assim, você andará em vitória. Mas se não for assim, você andará em círculos. Eu quero orar pela sua vida. Fique em pé, por favor. E pelo que quero orar? Eu quero orar para que todas as muralhas, irmãos, preste atenção, todas as muralhas que se levantaram dentro de você hoje caiam. Pastor, é muito difícil admitir a incredulidade. Eu sei, porque muitas vezes eu fui incrédulo. Muitas vezes eu duvidei. Até que chegou um momento que eu falei, não, Senhor, eu não posso fazer isso contigo. Eu não posso ter fé na dúvida. Eu não posso ter fé no medo. Eu não posso ter fé na ansiedade. Eu decido colocar toda a minha fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Onde está a sua fé? Todos aqueles que alcançaram de Deus graça e milagres, ouviram dele, a tua fé te salvou. Coloca para mim Hebreus 11:30. Lá está escrito que aquelas muralhas que eram impossíveis de serem derrubadas, foram derrubadas pela fé. Você entende? Não foi uma arma, não foi o intelecto de ninguém,
não foi um curso que eles fizeram, não foi uma estratégia militar, não, irmãos, não foi nada disso. Foi simplesmente acreditar na palavra de Deus. Só isso. Só isso. Mais nada. Então, se você está doente, a palavra de Deus diz, Isaías 53, que Ele já levou sobre si a sua enfermidade. E até quando nós vamos ficar lambendo as nossas feridas, ao invés de nos levantarmos e dizermos: enfermidade, você é ilegal na minha vida, porque Ele, o meu Senhor, já levou. Saia em nome de Jesus. Eu terei a vida com saúde que o Senhor me criou para ter. Eu creio que o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor pode restaurar o meu casamento. Eu creio que o Senhor pode restaurar a minha empresa. Eu creio que o Senhor pode restaurar a minha família. Eu creio que aqueles que não se converteram podem se converter. Eu creio, Senhor, que eu posso andar sobre as águas, se essa for a sua vontade. Eu creio. Creia de novo. Porque uma geração inteira morreu naquele deserto, porque não creu. Só por isso. E você acha que foi fácil para Deus deixá-los morrer lá? Mas é que isso é contagioso. A incredulidade é contagiosa. E Deus falou: eu vou matar essa incredulidade aqui, e vou levantar uma nova geração, e essa geração vai possuir aquilo que eu sonhei para eles. Não permita que aquilo que deu errado na sua vida seja um cabresto que te conduz para onde quer. Entregue as rédeas da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele, e o mais, tudo Ele fará. Hoje eu não estou pedindo para você fazer nenhum esforço, a não ser o de crer. Acreditar de novo. Acreditar que aqueles sonhos e projetos de Deus, que Ele colocou no seu coração um dia, e você os abandonou, que você pode voltar, abrir aquele baú, soprar a poeira e falar: Senhor, eu volto a acreditar que é possível. O que a Bíblia diz? Tudo é possível àquele que crê. E aí as muralhas caíram, e o povo conquistou Jericó, e o Senhor foi glorificado, e o povo recebeu da terra o melhor. Deus é Pai. Deus é Pai, e um Pai amoroso, Ele tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para você. Mas talvez você precise hoje falar com Deus e dizer assim: Senhor, eu estou envergonhado, porque o Senhor tem o melhor para mim, mas eu não tenho o melhor para o Senhor, porque eu te dou pouco do meu tempo, e quando dou, ainda dou com o coração dividido, fazendo outras coisas junto. Quando eu penso no Senhor, eu penso por tão pouco tempo, porque logo as preocupações desta vida me sufocam, e eu já não consigo mais passar tanto tempo contigo. Mas o Senhor morreu naquela cruz por um motivo: para a gente estar junto para sempre. E eu não quero mais negligenciar isso na terra, porque eu quero viver a eternidade contigo. Irmãos, para encerrar essa parte, precisamos entender que intimidade se cria com presença. Com presença. E o Senhor quer ser íntimo de você, de nós. Mas o que Ele tem? Deus não quer seu dinheiro. Ele é o dono de tudo. Ele não quer a sua inteligência, Ele é mais inteligente que você. O que o pai espera de um filho? Eu tenho a minha netinha, a Maitê.
E eu coloco aquela YouTube, 3 palavrinhas. Alguém conhece as 3 palavrinhas? É muito legal aquilo, né? É de criança, música. E lá tem a música que vai conquistar Jericó. Vou conquistar Jericó com Josué, né? Você acha que ela entende aquela letra? Não entende. Mas ela fica lá dançando. Tem muita coisa que Deus está fazendo que você não entende, mas você podia dançar. Entendeu? Porque se Deus está fazendo é bom. Ele é Pai. Mas pastor, eu não estou entendendo nada. Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para perto dele. Uma criança de colo não entende muito, mas de uma coisa eu sei, ela para de chorar quando você pega no colo. Você quer parar de chorar? Vai para o colo de Deus. Você quer parar de sofrer? Vai para o colo de Deus. Você quer vencer na vida? Vai para os braços do teu Pai. Porque você não veio aqui encontrar com Ele? Então Ele está aqui. E Ele disse assim: eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Seria bom se a gente pudesse dizer para Ele: eu também, Senhor. Também não vou te deixar. Também te amo. Também não vou te abandonar. E vou cuidar que o pecado se afaste de mim, para que o Senhor fique mais pertinho. Amém? Então eu quero orar com você. E só quero fazer uma oração. A oração que as barreiras vão cair. E eu não sei qual é a sua barreira. Pode ser incredulidade, como foi comigo. Pode ser o medo, como foi comigo. A ansiedade, como me aconteceu. Mas existem outras barreiras. Ele é poderoso para fazer cair todas. A gente só precisa fazer o que Ele pediu. Começa a declarar a vitória. Porque quando aquela trombeta tocava, aos olhos dos homens nada estava acontecendo, mas Deus já via a muralha no chão. Não espere ver para crer. Creia e depois veja. Amém? Vamos orar por isso? Então vem agora e traga ao Senhor: Senhor, é isso que eu quero colocar diante de Ti. E são essas as muralhas que eu vou orar para cair. E eu creio que elas cairão hoje, em nome de Jesus. Amém? Vem então, vamos orar juntos? As muralhas vão cair. Se o Espírito Santo falou para você de alguma coisa que precisa ser destruída, anulada, vencida, o Pai está aqui. E você tem que tocar essa trombeta, que é uma oração, dizendo: Senhor, eu não estou vendo nada acontecer, mas eu creio que elas vão ruir, porque foi o Senhor que prometeu. Vou pedir os irmãos que cheguem bem para frente, porque se alguém ainda quiser vir, esse movimento é bom. Não é necessário, mas é bom. Então, se você sente vontade, pode vir. Deus te ouve de onde você está. Mas esse movimento é bom, é saudável, é bom a gente movimentar no templo. Então pode vir, se você deseja vir. E nós vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor morreu por nós naquela cruz, para nos tirar do Egito e nos levar para Canaã. E o teu filho Moisés, ele fez tudo o que ele pôde, mas ele não conseguiu entrar na terra. Ele morreu naquele monte, o Senhor o levou. Aí o Senhor ergueu outro homem chamado Josué, e ele conseguiu contigo. Mas depois o Senhor mandou seu filho Jesus, e foi Jesus que nos passou da morte para a vida, que nos tirou do mundo e nos levou para o Pai.
Só que nessa caminhada, Senhor, da nossa vida, tantos muros se levantam. O nosso tempo é tão curto, as nossas preocupações são tantas, que muitas vezes com os nossos lábios fazemos como o povo que disse, não vai dar, e o Senhor fica tão triste. Mas hoje nós queremos pedir perdão, Senhor, por não acreditar que o Todo-Poderoso pode fazer. E queremos concordar com o Senhor que sim, todas as muralhas vão ruir, vão cair em nome de Jesus. E nós vamos conquistar a nossa Jericó. Nós vamos entrar na terra prometida que o Senhor tem para nós. E nessa noite nós declaramos, sim, pela fé, a enfermidade já foi vencida, a família já foi restaurada, o casamento já foi restabelecido. Senhor, a cura da alma já chegou, Satanás já está derrotado. A vitória vem do alto, a vitória vem do Cordeiro, a vitória vem do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é no teu nome, Senhor, que nós declaramos a tua vitória sobre a nossa vida. Mas mais do que tudo isso, Senhor, nós nos aproximamos como filhos bem pequenos, que ainda não sabe falar e que só deseja a presença, a companhia do Pai. Senhor, é isso que nós queremos, porque se o Senhor estiver conosco e nos protegendo, quem poderá nos tocar? Que mal poderá nos acontecer se o Pai está junto? Senhor, ajuda-nos a entender essa simples verdade, que a tua presença é suficiente. Então, Pai, perdoa-nos também por todas as vezes que pedimos coisas para gastar com os nossos desejos e para o nosso deleite. Nós não queremos coisas, nós só queremos o Senhor, só isso, porque o resto o Senhor vai fazer. Então, Pai, acalma agora o nosso coração e nos dá uma convicção, uma certeza pelo Espírito Santo de que tudo está bem, e que pela fé nós declaramos, a vitória já é nossa. E não importa quanto tempo leve, a vitória já é nossa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse paizão que faz muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. E nós te amamos tanto por tudo que o Senhor é, e somos tão gratos por tudo que o Senhor faz. Recebe toda a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, se você sair hoje desse culto entendendo essa simples verdade, o Senhor é o seu Pai, e Ele te ama tanto, 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 que aquilo que você pede, Ele já está pensando assim, eu vou fazer mais. Quando você vai falar, Ele fala assim, eu já sei, porque a palavra de Deus diz que Ele sabe o que nós vamos falar antes de a gente falar. Então não se preocupe em falar tanto, se preocupe mais em estar perto. Dê um pouquinho mais do seu tempo para Ele, dê um pouquinho mais do seu amor para Ele, entregue-se um pouquinho mais por dia, e vai chegar o dia que você vai dizer assim, eu não consigo sair daqui, quero ficar. Vai chegar o dia que você vai orar e você vai dizer, eu não consigo parar, porque Ele chegou. Entendeu?
Lembra quando Pedro estava no Monte da Transfiguração? Jesus se transfigurou e ele falou assim: Senhor, vou fazer uma barraca aqui e a gente vai ficar aqui. Ele amava a presença do Senhor. É nesse amor que as muralhas caem. Nesse amor. Porque não existe força maior do que o amor. Por isso a Bíblia diz: Deus é amor. Ele é maior. Que você hoje seja encharcado do amor de Deus. E que esses problemas que estavam te assolando virem pó. E que você possa dormir hoje um sono diferente daquele que já alcançou pela fé a sua vitória. Amém? E isso que eu orei para você, eu orei para mim. Porque eu preciso das mesmas coisas que eu orei por você. E peço que Deus a todos nós abençoe e nos ajude a continuar avançando no plano e no santo propósito dele para a nossa vida. Amém? Então agora nós vamos louvar ao Senhor. E quem está aqui na frente, fica aqui. Sabe por quê? É como se a gente estivesse mais pertinho. Não está. Todo mundo está pertinho. Deus é onipresente. Mas é como se a gente estivesse. E aí você vai louvar o Senhor, imaginando, vendo Ele juntinho de você. E você vai louvar Ele com carinho, com amor. E vai dizer: ai Senhor, que bom o Senhor está aqui. Tá bom? Então nós vamos louvar agora. Que coisa tremenda. Quando nós estávamos adorando o Senhor, acho que o Senhor falou comigo e falou assim: você lembra quando você vê a sua netinha dançando, quando ela começa a dançar? Falei: sim, Senhor. Você consegue tirar os olhos dela quando ela está dançando? Falei: não, Senhor. Aí ele disse assim para mim, eu acho que ele disse: eu não consigo tirar os olhos de vocês quando vocês estão adorando. Quando a gente está falando, talvez não. Quando a gente está resmungando, talvez não. Mas quando a gente está adorando, eu creio que o Senhor não consegue tirar os olhos da gente. Que a nossa principal arma seja essa: a adoração. É só com ela que venceremos. E ela, Deus já nos deu. Nós somos os adoradores do Senhor, que o adoram em espírito e em verdade. Então, venha o que vier, haja o que houver, Deus é maior. E através da sua adoração, Ele vai rasgar os céus e Ele vai descer. Amém? Amém. Irmãos, que alegria. A minha vontade é de dizer assim: o culto não vai mais acabar, mas tem que acabar aqui. Depois continua lá na sua casa. Amém?